Olá pessoal, tudo bem com você do outro lado? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma devocional Café com Deus Pai do pastor Júnior Rochirola. E eu sou a Silvia e é um prazer tê-los aqui no canal. Sinta-se abençoado, sinta edificado através dessa palavra. E fica comigo até o final, pois Deus irá falar ao seu coração. E hoje, 21 de março de 2024. Quem atropela o tempo não vê o cumprimento da promessa. Devocional 81, de 366. Leitura bíblica, Lucas capítulo 1. Palavra-chave, processos. E a palavra hoje é: não pule processos. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Quando eu era mais jovem, não via a hora de completar a maioridade para obter a minha carteira de habilitação para dirigir um veículo. Você se identifica com isso? Deixe-me confessar algo para vocês. Aos meus 17 anos, fui contemplado em um consórcio de moto, já na segunda parcela. Era tudo o que eu queria. Eu já vinha insistindo com Deus para receber aquele veículo. Creio que ele permitiu para me ensinar algo, pois no mesmo dia que a moto chegou, eu fui dar uma volta e a polícia me abordou. Para resumir, a minha tão sonhada moto mal chegou e precisei colocá-lo à venda. Sabe por quê? Eu até sabia dirigir, mas não tinha o direito ainda, pois não era o tempo adequado. Analisando o versículo que lemos, entendemos a importância de vivermos cada estação em sua época determinada e assim participarmos do processo necessário para que tenhamos as conquistas esperadas. Com Deus, não tem jeito alternativo de alcançar os objetivos. Há apenas a forma correta. Mais do que se preocupar com nosso crescimento, Ele quer que tenhamos maturidade para lidar com o peso das responsabilidades que não nos são confiadas em cada estação da nossa vida. Quais são os seus sonhos e projetos? Você tem respeitado o processo para então alcançá-los? Ou a ansiedade o tem levado a tomar decisões precipitadas, que logo ali na frente irão frustrá-lo, assim como aconteceu comigo? Lembre-se, o processo é tão importante quanto a conquista. Vou repetir. O processo é tão importante quanto a conquista. Quando reconhecemos isso, damos valor a cada momento na caminhada da conquista, pois temos a certeza de que a realização do nosso sonho chegará no tempo em que estivermos prontos e preparados para desfrutar. Amém? Que tremendo a palavra hoje, né? Que devemos pautar cada processo da nossa vida e não pular, né? Porque a ansiedade atrapalha muito isso. E tudo tem um tempo determinado na nossa vida. E devemos respeitar esse tempo. Bom, vamos para a leitura bíblica da palavra Lucas capítulo 1. E aproveita, para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe com o seu próximo essa palavra. Assim você contribui para o crescimento desse canal. Amém? Lucas capítulo 1. Prefácio. Visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministro da palavra. Igualmente a minha apareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo, desde a sua origem, dar-lhes por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Então é Lucas está dizendo, né? Cada um teve a sua interpretação, Mateus, Marcos e Lucas. Versículo 5. O nascimento de João Batista é anunciado. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel.
Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois já tinham idade avançada. E aconteceu que, enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor, em pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado, e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: Não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará luz a um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes a prudências dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disso? Pois eu sou velho e a minha mulher também já tem idade avançada. O anjo respondeu: Eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus. Eu fui enviado para falar com você e lhe trazer esta boa notícia. Todavia você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que essas coisas vieram a acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais, no devido tempo, se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a demora dele no santuário. Quando Zacarias saiu, não lhes podia falar. Então entenderam que ele havia tido uma visão no santuário, e expressava-se por sinais e permanecia mudo. Aconteceu que, terminados os dias do seu ministério, Zacarias voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, a mulher de Zacarias, ficou grávida, e ela não saiu de casa durante 5 meses, dizendo: Foi isso que o Senhor me fez ao contemplar-me, para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. O nascimento de Jesus é anunciado, versículo 26. No 6º mês, o anjo do Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Há uma virgem que está comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e, aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: Como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo esta já o 6º mês de gestação para aquela que dizia ser estéril, porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse: Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. Então o anjo foi embora. Maria visita Isabel. Versículo 39.
Naqueles dias, Maria se aprontou-se e foi depressa à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita é você entre as mulheres, bendito é o fruto do seu ventre, e que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. Pois, logo que me chegou aos ouvidos a voz da saudação do que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. O Cântico de Maria, versículo 46. Então Maria disse: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque ele atentou para a humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derrubou-se dos tronos os poderosos e os exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Nascimento de João Batista, versículo 57. Quando chegou o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Os vizinhos parentes ouviram que o Senhor tinha usado de grande misericórdia para com Isabel e se alegraram com ela. Aconteceu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. Mas a mãe do menino disse: De modo nenhum, ele será chamado João. Disseram-lhe: Mas você não tem nenhum parente com esse nome. Fizeram sinais, perguntando ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo uma tabuinha, ele escreveu: O nome dele é João. E todos se admiraram. Imediatamente a boca de Zacarias se abriu e a língua se soltou. Então começou a falar, louvando a Deus. Todos os vizinhos deles ficaram possuídos de temor, e as coisas foram divulgadas por toda a região montanhosa da Judéia. Todos os que ouviram guardavam-nas no coração, dizendo: O que virá a ser este menino? A mão do Senhor estava com ele. O Cântico de Zacarias, versículo 67. Zacarias, o pai de João, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou pela plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como havia prometido desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez ao nosso pai Abraão, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, adorássemos sem temor, em santidade e justiça diante dele todos os dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque receberá o Senhor, preparando-lhes o caminho, para dar ao seu servo conhecimento da salvação, por meio da remissão dos seus pecados, graças à profunda misericórdia do nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até que em dia em que havia-se de manifestar-se a Israel. Amém, pessoal? Até o versículo 80 do capítulo 1 de Lucas. Que tremendo, né? Esse capítulo de Lucas, ele é bem explicado, né?
Bom, espero que tenha gostado dessa devocional de hoje. Aguardo vocês amanhã. Fiquem com Deus. E obrigado por ter ficado aqui comigo até o final. Fiquem com Deus.